Olá. Hoje vamos mergulhar juntos no material assim bem específico que recebemos, sabe? É um trecho selecionado de O Par Biomagnético, Reflexões à luz desta quarta edição. A proposta central desse texto é trazer uma visão bem particular sobre como investigar a origem dos desequilíbrios de saúde. Certo. E a nossa tarefa aqui é explorar a fundo essa perspectiva. Primeiro, entender a crítica que o autor faz às formas mais, digamos, convencionais de diagnóstico. Sim. E depois, claro, desvendar a alternativa que ele apresenta, o chamado biomagnetismo medicinal. Isso. Ok, então, vamos começar a desempacotar isso. Qual é o ponto de partida do autor quando ele começa a questionar as abordagens mais estabelecidas na saúde? Ele define 5 pilares ou condições que ele acha fundamentais. 5? Quais seriam? Primeiro, o diagnóstico em si, identificar o problema, né? Segundo, o diagnóstico diferencial, que é saber distinguir entre condições diferentes com sintomas parecidos. Importante. Terceiro, a classificação, colocar a condição dentro de um sistema conhecido. Quarto, claro, o tratamento. E quinto, as estratégias de prevenção. É em cima dessa estrutura, desses 5 pontos, que ele vai construir toda a argumentação depois. Entendi. Então esse seria o checklist ideal, vamos dizer assim, na cabeça do autor. Isso. E a partir daí ele começa a apontar onde as práticas de hoje talvez não se encaixem tão bem nesse ideal. Porque o texto até reconhece que algumas abordagens conhecidas, tipo a medicina convencional que a gente conhece, a alopatia, ou até a homeopatia, elas tentam seguir esses pontos, não é? Sim, o autor concede isso. Ele reconhece que essas práticas, inclusive as mais oficiais, ensinadas, elas operam dentro dessa lógica. Diagnosticar, diferenciar, classificar, tratar e prevenir. Só que o ponto crucial da crítica que está no texto é que essas abordagens, na prática mesmo, acabam focando muito naquilo que ele chama de eventos finais da doença. Eventos finais. Isso quer dizer o quê? As manifestações mais óbvias, tipo os sintomas que a pessoa sente, os sinais que o médico vê. Exatamente isso, refere-se aos sinais clínicos, aquilo que dá para medir, observar objetivamente, aos sintomas, o que a pessoa conta que está sentindo, e também aos achados de exames, né, laboratório, imagem, essas coisas. A crítica central do texto é essa. O foco acaba caindo demais nessas manifestações, que seriam um resultado final de um processo e não necessariamente na origem desse processo todo. Interessante isso. Quer dizer, o texto está sugerindo que, mesmo quando se tenta achar a causa, essa busca pode acabar sendo, indireta ou não tão conclusiva. Como é que ele desenvolve essa ideia? O argumento que ele apresenta é que, embora exista um esforço intelectual, analítico, que é ensinado formalmente para conectar esses eventos finais com uma causa inicial, a tal da etiologia, na prática, segundo o autor, raramente se consegue identificar de forma clara, definitiva, essa causa primária usando só os métodos convencionais. O processo analítico partiria do efeito para tentar inferir a causa, mas essa inferência nem sempre seria direta ou segura, sabe? Pelo menos na visão que está ali no material. E essa dificuldade em achar a causa primária levaria então ao que o autor descreve como uma enxurrada de diagnósticos que são, na verdade, descrições dos efeitos. O texto até cita exemplos, né? Coisas como processos inflamatórios no sistema digestivo ou quadros respiratórios agudos. A leitura dele é que esses nomes descrevem o que está acontecendo ali no corpo, mas não o porquê de ter começado. Precisamente. O que é fascinante na argumentação do texto é essa linha divisória bem clara que ele traça, sabe? De um lado, o foco nos sintomas e sinais, os efeitos, e do outro, a busca pela causa raiz, a etiologia. E essa crítica não para só nos diagnósticos baseados no que a pessoa relata, nos sintomas. O autor estende isso também para os diagnósticos que se baseiam principalmente nos sinais físicos que a gente pode detectar. Como, por exemplo, que tipo de sinais ele considera como eventos finais? Olha, o texto menciona exemplos que a gente pode entender como variações significativas na pressão arterial,
alterações no ritmo dos batimentos cardíacos ou aumento persistente da temperatura corporal. Na ótica que está apresentada ali no trecho, todos esses são marcadores importantes, claro, indicam que tem um desequilíbrio, mas eles não revelam a causa fundamental sozinhos. Seriam como as luzes de alerta no painel do carro, né? Indicam um problema, mas não dizem se é falta de óleo, superaquecimento ou outra coisa na origem. São consequências, não a causa original do distúrbio. Boa analogia. Ajuda a gente a visualizar o ponto. E a questão das síndromes. O autor parece ter uma visão bem particular sobre elas. Ele usa até um termo forte, né? Artifícios semânticos, certo? Qual é a crítica específica aí? Sim, a expressão artifícios semânticos já mostra um certo ceticismo, né? A perspectiva do autor, como está no texto, é que as síndromes são essencialmente agrupamentos de sinais e sintomas que costumam aparecer juntos. Isso é útil, claro, para reconhecer um padrão, dar um nome a um conjunto de manifestações. Porém, o texto argumenta que, mesmo para síndromes bem estabelecidas, e ele se refere a exemplos gerais que a gente pode associar a condições complexas, sabe? Tipo aquelas que comprometem progressivamente a memória, as funções cognitivas, ou certas reações bem complicadas do sistema de defesa do corpo, ainda existe, segundo ele, uma lacuna fundamental para entender a causa raiz delas. E essa dificuldade em entender a origem levaria, por consequência, a limitações na hora de achar soluções que sejam realmente eficazes, definitivas. Então, a crítica às síndromes não é sobre a utilidade delas para agrupar sintomas. Não, não é isso. Mas sobre o fato de que o próprio conceito de síndrome, na visão dele, pode acabar mascarando a falta de conhecimento sobre a etiologia específica de cada caso que está ali, debaixo daquele rótulo. Exatamente, a argumentação é que o rótulo da síndrome pode acabar virando um ponto final na investigação, entende? Em vez de ser um ponto de partida para buscar a causa individualizada. Isso levanta uma questão importante que o próprio texto começa a explorar logo depois, se a abordagem que predomina foca nos efeitos finais, sinais, sintomas, síndromes, quais seriam as limitações dessa abordagem? Especialmente quando a gente fala de problemas de saúde mais complexos, crônicos, degenerativos. Tudo isso segundo a perspectiva do autor, claro. Certo. E essa questão meio que serve de ponte para a segunda parte do argumento do texto, né? É aqui que a narrativa dá uma virada, sai da crítica para apresentar uma proposta. O autor introduz o biomagnetismo medicinal como uma ferramenta que, segundo ele, muda o jogo. Qual seria o diferencial-chave dessa abordagem, de acordo com o material que a gente está vendo? O ponto central, a afirmação mais forte apresentada no texto, é que o biomagnetismo medicinal representaria uma metodologia que capacitaria o profissional a detectar diretamente a etiologia da doença. Diretamente. Isso, ou seja, não inferir a causa a partir dos sintomas, mas sim identificar a causa original do desequilíbrio de saúde de uma forma mais direta. Essa é a promessa central que está descrita ali no trecho. Detectar a etiologia diretamente. Uau! Isso soa como uma mudança de paradigma bem grande em relação ao que foi criticado antes. O texto chega a detalhar que tipos de causas originais o biomagnetismo medicinal conseguiria, supostamente, identificar. Sim, detalha. O texto lista um espectro até que bem amplo de possíveis fatores etiológicos que, na alegação do autor, poderiam ser detectados por essa abordagem. A lista inclui causas de natureza microbiana, como presença de vírus, bactérias, fungos ou parasitas específicos. Ah, os micro-organismos. Sim, mas a descrição vai além. Sugere também a capacidade de identificar desequilíbrios que não são de origem externa, tipo questões funcionais de órgãos, disfunções glandulares e até o que o autor chama de reservatórios de micro-organismos patogênicos. Isso parece sugerir focos meio escondidos, latentes desses agentes, sabe? Essa ideia de reservatórios é curiosa. Sugere algo além de uma infecção ativa, óbvia. O texto explica mais sobre isso? Olha, o trecho que a gente analisou menciona o termo reservatórios, mas não entra em muitos detalhes sobre o que seriam exatamente ou como seriam diferentes de uma infecção comum. A ênfase principal é na amplitude das causas que, segundo o autor, poderiam ser identificadas, desde agentes infecciosos clássicos até disfunções internas do próprio organismo.
A proposta é que essa ferramenta permitiria mapear a real origem do problema, qualquer que seja ela dentro desse espectro aí. Entendi. Então a ideia central que o texto fica reforçando é deslocar o foco mesmo, sair daquela administração dos efeitos visíveis e os sintomas e sinais para uma intervenção baseada na identificação da causa primária. Se a gente conectar isso de volta lá na crítica inicial, como essa suposta capacidade de detecção etiológica responderia às limitações que ele apontou na abordagem convencional? A conexão que o autor faz é bem direta. Se a limitação da abordagem convencional, segundo ele, é a dificuldade em determinar a causa raiz definitiva, então uma ferramenta que permite essa determinação mudaria completamente o cenário, né? Na visão que está apresentada no texto, essa capacidade de identificar a etiologia específica, é o vírus X, é a bactéria Y ou é uma disfunção na glândula Z, seria a chave que faltava para decifrar e abordar de forma eficaz muitas condições de saúde que hoje são rotuladas como complexas, crônicas, degenerativas ou até mesmo idiopáticas, né? Aquelas de causa desconhecida. Então, o pulo do gato aqui, segundo o autor, não é só dizer que existe uma causa raiz para as doenças. Isso a medicina em geral busca, né? Sim, busca. Mas sim propor que existe uma ferramenta específica, o biomagnetismo medicinal, que torna essa causa raiz detectável de forma prática, direta, mudando o alvo da investigação médica. Exatamente, essa é a alegação principal. A proposta não é só filosófica sobre a existência de causas, mas é a apresentação de um método prático que, conforme está descrito ali, permitiria essa detecção etiológica. E essa capacidade, segundo o texto, teria implicações bem profundas. Que tipo de implicações, como essa compreensão da etiologia se traduziria na prática, de acordo com o que está escrito ali? O texto sugere que identificar a causa raiz abre novas perspectivas. Permitiria, por exemplo, entender por que certas condições crônico-degenerativas progridem ou por que alguns quadros clínicos são tão resistentes aos tratamentos convencionais, aqueles que focam só nos sintomas. A lógica implícita é: conhecendo o inimigo específico, o agente etiológico ou a disfunção primária, fica possível pensar em estratégias mais direcionadas e potencialmente mais eficazes. O texto chega a mencionar que essa compreensão etiológica poderia lançar luz sobre condições antes consideradas sem solução ou incuráveis. Isso é uma afirmação bem forte, realmente. Então, resumindo a proposta do autor, o biomagnetismo medicinal não seria só mais uma forma de tratamento? Não só isso. Mas sim, e talvez principalmente, uma ferramenta de diagnóstico etiológico, que ao identificar a causa primeira, permitiria uma compreensão mais fundamental da própria doença e, a partir daí, abriria caminhos para abordagens mais focadas. Exatamente. Em síntese, a proposta central do biomagnetismo medicinal, assim como está delineada nesse excerto específico que a gente viu, é oferecer um método para identificar a origem da desordem, seja ela um micro-organismo invasor ou uma disfunção interna do corpo. A premissa é que, uma vez identificada essa causa primária, seria possível direcionar os esforços para neutralizá-la ou corrigi-la, o que representaria um contraste bem marcante com a prática mais comum de só gerenciar os sintomas ou as consequências finais da doença. E é fundamental reforçar, né? Como a gente sempre faz, nossa análise se baseia estritamente na perspectiva e nas alegações apresentadas neste trecho particular do livro que recebemos. Perfeito. Então, recapitulando nossa exploração de hoje sobre este trecho de O Par Biomagnético, vimos como o autor constrói um argumento que parte daquele ideal de prática médica, lembra, as 5 condições. Os 5 pilares. Para então criticar as abordagens convencionais por, segundo ele, focarem demais nos eventos finais, sinais, sintomas, síndromes, em detrimento de identificar claramente a causa raiz, a etiologia. Isso mesmo. A gente analisou a crítica aos diagnósticos baseados em sintomas e sinais e aquela visão particular sobre as síndromes, como artifícios semânticos que podem, na visão do autor, acabar obscurecendo a busca pela causa fundamental, especialmente em condições complexas como aquelas que afetam a memória ou o sistema imunológico de formas bem intrincadas. E, em contrapartida,
a gente explorou a apresentação do biomagnetismo medicinal como a ferramenta que, segundo a alegação do texto, permitiria superar essa limitação, oferecendo um método para detectar diretamente a etiologia, seja ela viral, bacteriana, fúngica, parasitária, funcional ou glandular. Exato. E a implicação mais significativa dessa proposta, como está apresentada no texto, seria o potencial impacto, talvez até revolucionário, né, no entendimento e na abordagem de uma vasta gama de condições de saúde, particularmente as crônicas, degenerativas e aquelas consideradas de difícil solução pela medicina convencional. E reitero, mais uma vez, toda a nossa discussão se ateve estritamente às ideias e informações que estão contidas especificamente nesse excerto que nos foi fornecido. Que emerge naturalmente dessa leitura, né? Imagina só um cenário onde a abordagem predominante na saúde realmente se deslocasse, como o autor sugere, para priorizar a identificação e, quem sabe, a neutralização direta dessas causas etiológicas primárias. Micro-organismos específicos, disfunções glandulares concretas, etc. Que tipo de transformação isso poderia representar na experiência diária do cuidado com a saúde? Nos resultados a longo prazo e na própria forma como a gente entende o adoecer, comparado com o foco atual que muitas vezes se concentra em gerenciar as manifestações finais. É uma pergunta complexa. É uma pergunta complexa, com muitas camadas, que o texto nos convida a pensar. E com essa reflexão, a gente conclui nossa análise deste material por hoje.